Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou te trazer aqui para um assunto que certamente eu já comentei aqui no canal algumas vezes, mas acho que é sempre muito válido revisitar essas conversas para a gente conversar sobre e quando a gente percebe que a terapia não funciona. Você vai à terapia, você conversa, troca uma ideia, mas você sente que não está avançando. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se inscreve aqui no canal porque semanalmente tem conteúdos parecidos e pode ser que o próximo seja exatamente o que está faltando para sua terapia desengrenar. Olha, existe uma ideia bastante difundida de que a psicoterapia, por definição, é um espaço que sempre funciona. Obrigatoriamente vai funcionar. Que basta você começar, falar, se comprometer, e aí as coisas vão se organizando nos mínimos detalhes. Mas a realidade de cada pessoa pode ser um pouco diferente disso. A psicoterapia é uma relação humana mediada por técnicas, e toda relação humana envolve encontro, vínculo, linguagem, confiança, tempo, ritmo e o momento da vida do paciente. Não é um produto padronizado, não é uma fórmula mágica, não é um serviço automático. Então, quando alguém diz a terapia não funciona para mim, essa frase pode significar muitas coisas diferentes. Pode significar frustração, desalinhamento, decepção, expectativas quebradas, cansaço emocional ou até que as experiências elas foram de fato ruins. E aqui é importante dizer algo com muita clareza. Não é sobre passar pano para trabalho ruim. Nesses anos todos aqui no canal, meu intuito nunca foi proteger o trabalho de psicólogos ruins, até porque eu não tenho procuração de ninguém para dar respaldo a pessoa sem competência. Não é esse caso, tá? Se você vier aqui no comentário para falar sobre isso, aqui já tem um disclaimer para você. Não é sobre proteger profissional incompetente, não é sobre transferir a culpa para o paciente. É sobre conseguir olhar para esse processo com um pouco mais de honestidade e menos romantização, porque às vezes a psicoterapia não funciona e isso precisa ser dito. Nem toda boa formação gera um bom vínculo, nem toda técnica gera encontro. Tem gente que começa a terapia, comparece às sessões, fala da própria vida, mas não se sente verdadeiramente à vontade ali naquele espaço. Não se sente compreendido de fato, não se sente seguro para ser contraditório, para se sentir confuso, para ser uma pessoa ambivalente. E isso cria um processo basicamente formal, vazio. A pessoa fala, mas ela vai se editando, responde, mas ela não se expõe, não consegue se expor. Está ali, mas ela não está de fato inteira. E algumas pessoas tendem a ter uma imagem enviesada da relação terapêutica. Vínculo terapêutico não é simpatia, nem afinidade superficial. É sentir que existe escuta real, que existe presença, que existe interesse genuíno pelo que você é, não só por aquilo que você está falando. Sem isso, a terapia vira ali um ritual. Você vai, fala, paga, volta para casa e nada se reorganiza internamente. Eu já recebi, nesses 8 anos de Acidamente na internet, relatos de pessoas que foram atendidas por profissionais caros, conhecidos no mercado, mas que não sentiram essa relação genuína como elas conseguiram com outros profissionais que são iniciantes. Perceba aqui o que eu estou dizendo. A técnica, a experiência, a formação acadêmica é pilar. Eu não vou te indicar profissionais apenas por saber que eles são pessoas humanas, que são empáticas. Contudo, não podemos ignorar que o vínculo terapêutico acontece entre humanos, não entre livros. Formação acadêmica é necessária, mas às vezes não é só isso que faz o encontro terapêutico acontecer. Essa parte aqui agora, ela pode ser desconfortável, mas eu preciso dizer, existem profissionais despreparados, existem profissionais desatualizados e existem alguns que não têm escuta clínica refinada. Existem colegas da minha área de formação
que repetem fórmulas, enquadramentos prontos, interpretações genéricas, mas veja bem, isso não é um ataque à minha profissão. Eu não vou ser burra de fazer uma coisa dessa. Mas é um reconhecimento humano da área de atuação e de ciência onde eu estou. Um profissional ruim não é necessariamente alguém antiético. Às vezes é alguém limitado, rígido, pouco sensível, pouco implicado no próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Quando a escuta é superficial, quando tudo acaba virando conselhinho, quando tudo vira manual de comportamento, quando não há profundidade na leitura do sofrimento, o processo se empobrece. E aí a pessoa sai achando que a terapia, a psicologia não funciona, quando na verdade aquele vínculo específico não funcionou. Com aquele profissional não deu certo. E se você me permite dar aqui um pitaco na sua vida, se você já tentou uma vez, se você deu tempo para sentir o processo, para ele acontecer, o processo acontecer, você se aplicou, mas não rolou, tenta com outro profissional, só para ter uma segunda opinião. E existem momentos da vida em que a pessoa, o paciente em si, não consegue sustentar o processo terapêutico. Não é por incapacidade intelectual, mas é pela própria estrutura emocional. A pessoa, ela está em modo de sobrevivência, tentando ali aguentar o dia a dia, resolver o básico, manter o funcionamento mínimo da sua vida. E a terapia exige algo que ela ainda não consegue oferecer, que é presença, continuidade, implicação, disponibilidade psíquica, disponibilidade às vezes intelectual, outras vezes há um descompromisso real mesmo, falta constante ou atrasos, entradas e saídas do processo, pouca entrega, pouco investimento emocional. E não estou aqui para culpar o paciente, mas estou aqui para falar da realidade da clínica que de fato acontece. A psicoterapia não é algo que só se faz com presença física. Ela se constrói com envolvimento interno. E sem isso, não adianta mesmo. Muita gente entra na terapia esperando alívios rápidos, respostas claras, direção objetiva e soluções emocionais instantâneas. Contudo, cara pessoa, a psicoterapia, ela não tem a presunção de organizar a vida de ninguém. Ela ajuda a pessoa a se organizar em suas emoções, em seus comportamentos, nas suas relações sociais. E isso, em alguns casos, é o ponto de virada que faltava para o paciente começar a cuidar melhor até da sua saúde física. E isso não vai acontecer de imediato, não é confortável muitas vezes, não é tão linear como pode parecer e progressivo, assim como a gente vê nas séries de televisão ou novelas, por exemplo. Existem fases que são de pura confusão, de desconstrução, fases do silêncio, fases de dúvidas, de incômodo, vários momentos que a gente pensa que não está tendo avanço nenhum, mas de repente, logo ali na frente, acontece algum insight que dá até aquele friozinho no estômago, sabe? A friozinho na barriga. Quem já sentiu uma coisa parecida com isso sabe que são nesses momentos que as coisas começam a mudar. E olha, eu particularmente acho uma delícia. Quando a expectativa é de conforto constante, qualquer processo que seja profundo o suficiente pode parecer um fracasso. E é nesse momento que muitas pessoas desistem achando que não funciona, quando na verdade está exatamente no ponto mais sensível e delicado do processo. E nem sempre a melhor decisão é ir embora em silêncio, deixar a sua terapia em silêncio, parar a terapia. Em muitos casos, o paciente, quando ele sente que não está caminhando como esperado, vale a pena colocar isso em palavra dentro da própria relação terapêutica. Dizer que, sei lá, não sente avanço, que está confuso, que não entende o direcionamento, que sente distância ou que percebe que alguma coisa precisa acontecer de diferente. Um bom profissional não se defende, ele escuta, ele revisa o processo, ajusta a condução, reformula hipóteses, muda o ritmo, repensa estratégias. Claro que isso vai depender das limitações de cada um.
Isso tudo porque a psicoterapia, ela também se constrói no diálogo sobre o próprio processo. Mas aqui existe uma diferença importante que eu quero que você reflita sobre isso. Isso vale quando há esforço, quando há implicação e ética do outro lado. Se você nota que isso aqui não existe, não tem espaço mais para continuar. Quando você percebe que o profissional ele não se envolve, quando ele não estuda o caso, quando não se aprofunda, não se atualiza ou não se responsabiliza pelo trabalho que faz, não há diálogo que resolva. Nesse caso, o ajuste que falta mesmo é o limite. E o limite aqui eu espero que seja imposto com respeito. E quando a psicoterapia não funciona, a pergunta mais honesta não precisa ser necessariamente de quem é a culpa. Talvez possa ser o que exatamente não está funcionando. Será que é o vínculo? Será que é a escuta? É o momento de cada um ali? É a condução do profissional? É a expectativa que o paciente criou? É a entrega de um dos dois lados que está faltando? Ou é a estrutura do processo como um todo? Nem toda interrupção é fracasso. Nem toda continuidade significa sucesso. Nem toda permanência também precisa ser um cuidado. Às vezes, reconhecer que algo não funciona talvez seja um ato de lucidez, não de desistência. E se tem algo importante aqui na nossa conversa hoje, a psicoterapia é um espaço de encontro humano mediado por técnicas. E encontros humanos nem sempre acontecem do jeito que a gente gostaria. Quando acontecem, eles são realmente transformadores. Quando eles não acontecem, acaba virando rotina. E ninguém merece transformar cuidado pessoal em rotina vazia. E se caso eu ainda não comentei com você, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento online para pacientes brasileiros que estão aí em todos os lugares desse mundão e os meus contatos sempre estarão disponíveis nas descrições dos conteúdos, no meu perfil, para quem quiser olhar com mais cuidado para essas questões pessoais ou buscar orientação terapêutica. O espaço aqui existe, mas o encontro precisa fazer sentido para você primeiro. E se esse tema despertou a sua curiosidade e te ajudou a entender um pouco mais sobre você e as suas versões, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que também tem esse tipo de curiosidade. Te deixo aqui o meu beijo e a gente se vê no próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!